Olá pessoal, essa videoaula que eu estou enviando para vocês aqui é para nós complementarmos o conteúdo que eu postei para vocês em forma de vídeo, que era para vocês verem com atenção a videoaula e registrarem o conteúdo nos seus cadernos. E aqui o que é que nós vamos fazer? Aqui nós vamos ver a diferença entre sequência numérica e conjunto. Uma sequência numérica, os números eles são dispostos em ordem e essa ordem precisa ser preservada. Então nós temos aqui 1, 3, 5, 7 e 9, que formam a sequência dos 5 primeiros números ímpares. Se eu quiser colocar essa sequência de forma aleatória, eu já não vou ter mais uma sequência numérica. Eu vou ter o quê? Um conjunto numérico, que é o que acontece aqui embaixo. 9, 3, 1, 7, 5, esses números dispostos dessa forma aqui desorganizada, eles não vão formar uma sequência. Por quê? Porque eles não obedecem uma ordem de formação. Como a gente pode observar aqui, os números ímpares eles são formados adicionando 2. Eu tenho primeiro o 1, somo 2, vai dar 3. O 3 somo 2 dá 5. O 5 somo 2 dá 7. O 7 somo 2 dá 9. Então, em uma sequência numérica, seja ela de ordem crescente ou decrescente, ela vai obedecer um padrão de formação diferente dos conjuntos, em que nos conjuntos os números podem ser dispostos de forma aleatória. Continuando com o mesmo exemplo, nós vamos ter aqui a sequência disposta de forma crescente, que vai ser 1, 3, 5, 7 e 9. A gente observa que ela parte do menor para o maior, vai aumentando de 2 em 2, mas a gente vê que ela vai aumentando. Então, por isso que ela é uma sequência crescente. Eu tenho o 1, depois o 3, o 5, o 7 e o 9. Ou também poderia ter uma sequência organizada da forma inversa, começando pelo 9 e decrescendo. Então, aqui eu tenho 9, menos 2, 7... menos 2, 5, menos 2, 3 e menos 2, 1. Como ela parte do maior para o menor, ela é decrescente. Já a primeira, como ela parte do menor para um maior, ela é crescente. Então essas são assim as características fundamentais de uma sequência. Ela tem que obedecer uma ordem, e essa ordem tem que ser preservada, diferente dos conjuntos. E elas podem ser, a ordem dessa sequência pode ser tanto crescente como decrescente. As sequências numéricas ainda podem ser classificadas como finita, que é o caso que nós temos aqui, dos 6 primeiros números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então a sequência dos n, dos 6 primeiros números pares positivos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou ela pode ser uma sequência infinita. No primeiro exemplo aqui nós temos a sequência com 6 primeiros números naturais pares, que é 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E também temos uma sequência infinita. O que é uma sequência infinita? Aqui nós temos a sequência dos números naturais, menos o zero nesse caso, não colocamos o zero aqui. Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu continuar contando, para cada número novo eu vou ter um sucessor. Como é a sequência dos números naturais menos o zero, então a partir do 1 eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou até o infinito. Essa reticência aqui indica que essa sequência é infinita. Então nós podemos ter sequências finitas ou sequências infinitas. Por que que o conjunto dos números naturais é uma sequência numérica? Porque ele obedece um padrão de formação. Para cada número novo, eu somo 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1,
6. E assim por diante, ela obedece um padrão de crescimento. Então ela vai ser o quê? Ela vai ser uma sequência numérica infinita crescente. Como que nós fazemos para representar essa sequência? Nós vamos representar as sequências por termo. Então nós vamos ter aqui a representação genérica de uma sequência. Esse índice aqui, ó, 1, tá vendo? Eu vou ter o A1. O que é o A1? Meu primeiro termo da sequência. O A2, o segundo. O A3, o terceiro. O A4, o quarto termo da sequência. Esse valor que a gente vê aqui, ó, abaixo da letra, no caso eu tenho A, e abaixo aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Ele vai indicar a posição do termo na sequência. Então, para o primeiro termo eu vou ter A1, para o segundo termo eu vou ter A2, para o terceiro termo eu vou ter A3. Então, voltando aqui nesses exemplos, ó, nessa sequência o meu A1 é 2, o meu A2 é 4, o meu A3 é 6. Então, o primeiro termo é 2, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 6, e assim por diante. Agora, se eu quiser representar um termo qualquer da sequência, eu vou chamar ele de AN. É um termo desconhecido, então a gente pode chamar ele de AN. Se eu quero representar o termo anterior, vai ser o quê? AN menos 1. Vamos supor, se fosse o 10 aqui, ó. 10 menos 1, 9. Então, o termo anterior é AN menos 1. Então, eu pego o AN que é 10 e faço menos 1 que dá 9. E o termo posterior é AN mais 1. Então, a gente tem que se habituar com essas colocações aqui, ó, que isso aqui vai ser constante para nós agora nos nossos estudos. Então, essas notações aqui, ó, além da posição dos termos que fica claro, ó, o A1 é o primeiro, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, o A4 é o quarto termo, o A5 o quinto termo. Então, esses valores aqui, eles são usados para representar a posição do termo. Ó. Aqui na sequência dos números naturais, ó, o A1 vai ser o 1, o A2 o 2, o A3 o 3 e assim por diante. Agora, se a gente quiser representar um número qualquer, um número desconhecido, esse número eu vou chamar ele de AN. Qual que é o termo anterior a AN? AN menos 1. Qual que é o termo posterior a AN? AN mais 1. Então, se fosse 10, 10 menos 1, 9. 10 mais 1, 11. Tá? Então, essa aqui vai ser a representação genérica de uma sequência. Pessoal, a essa altura vocês já devem estar se perguntando onde que a gente usa sequência numérica no nosso dia a dia. Se nós prestarmos atenção os anos que ocorrem as eleições municipais ou para presidente e também a Copa do Mundo, as Olimpíadas, nós vamos observar que eles acontecem de 4 em 4 anos. Então, essa disposição dos anos, de 4 em 4 anos, é uma aplicação prática do uso da sequência numérica no nosso dia a dia. Agora, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a fórmula de recorrência para a construção de uma sequência numérica. Então, vamos observar aqui primeiro essa sequência, uma sequência finita. 4, 10, 16, 22, 28 e segue para o infinito por conta da reticência aqui. Aqui nós temos a seguinte expressão. A n vai ser igual a n menos 1 mais 6, desde que n seja maior ou igual a 2. E nós sabemos que o A1 é igual a 4. Então, como que eu aplico essa relação aqui? Vamos supor que eu queira descobrir o segundo termo usando essa fórmula aqui. Eu quero saber o termo A2. Então, no lugar do n aqui, ó, esse n ele é associado à posição. Então, eu vou trocar o 2 aqui. Eu vou ter A2, 2 menos 1, A1, mais 6. Isso aqui vai me dar o quê? O A2. O que eu fiz? Ó, não quero saber o A2. Vou trocar aqui no n pelo 2. Aqui eu troco pelo 2. Então, vai ficar A2 igual a 1 mais 6. Ó, 2 menos 1, A1, mais 6. Como eu sei que o A1 vale 4, eu consigo determinar o segundo termo. Então, vai ser o quê? 4 mais 6
igual a 10. Depois, se eu quiser determinar o terceiro termo, eu vou lá no lugar do n e troco por 3. Ó. Vai ficar A3 igual a 3 menos 1, A2 mais 6. Ou seja, o meu A3 vai ser igual a A2 mais 6. Como eu determinei o A2, eu só vou trocar ele aqui. Ó. Vai ficar 10 mais 6. Então, o meu A3 vai ser igual a 10 mais 6, que dá 16. Se a gente for aplicar aqui para o A4, nós vamos determinar o quarto termo dessa sequência. Se a gente aplicar para o A5 essa fórmula, a gente vai determinar o quinto termo dessa sequência. Se vocês quiserem tirar a prova, vocês podem fazer aí no caderno de vocês depois, que vai dar certo. Então, por que é fórmula de recorrência? Porque a gente recorre a outros termos da sequência para determinar os demais. Eu já vou pedindo a desculpa de vocês, como eu estou fazendo um vídeo no celular, e aí o zoom às vezes fica oscilando, tá? Talvez vai ter algumas partes do vídeo que vão ficar embaçadas. Mas é isso. O que é a fórmula de recorrência? É quando a gente usa alguns termos, recorre a uma fórmula para determinar os outros termos da sequência. Então, a partir do A1, ó, nessa sequência aqui, nós conseguimos construir todos os demais termos. Aqui nós temos a fórmula de recorrência de uma sequência. É um pouquinho complicado, mas nós vamos estudar isso aqui melhor depois. Agora, na sequência, nós vamos ver a fórmula do termo geral, que é um pouco mais simples do que a fórmula de recorrência. Pessoal, e para finalizar aqui, vamos para a fórmula do termo geral. Usando o mesmo exemplo, a sequência 4, 10, 16, 22, 28, agora com essa expressão aqui, ó, a n igual a 6 vezes n menos 2. Lembrando que esse n sempre está associado à posição do termo na sequência. Então, se eu tenho aqui o n, ele vai indicar se for o A1 o primeiro termo, se for o A2 o segundo termo. Então, se esse n for igual a 1, eu vou ter A1. Se esse n for igual a 2, eu vou ter A2. Se esse n for igual a 5, eu vou ter o A5, que vai ser o quinto termo da minha sequência. Nós temos essa sequência e temos agora, em vez da fórmula de recorrência, a fórmula do termo geral. Essa sequência aqui vai ser a fórmula do termo geral, que ao primeiro olhar a gente já percebe que ela é muito mais simples do que a anterior. Então, eu vou ter aqui a n igual a 6 vezes n menos 2. Se eu quiser determinar o primeiro termo, eu vou trocar esse n por 1. Então, vai ficar A1. No lugar do n aqui, ó, vai ficar 6 vezes 1 menos 2. Então, 6 vezes 1 menos 2 igual a 4. Se eu quiser determinar o A2, no lugar do n eu venho e troco por 2. Aí vai ficar 6 vezes 2 menos 2. Que é o que acontece aqui, ó. 6 vezes 2 menos 2, que vai dar 12 menos 2, 10. E para determinar o A3, eu vou ter o quê? 6 vezes 3 menos 2 igual a 16. Então, a gente vem aqui, ó, no termo geral e troca pelo termo que a gente quer determinar. Como nós percebemos, é muito mais simples do que a fórmula de recorrência. Então, aqui nós finalizamos a parte do nosso estudo sobre sequência, e a próxima atividade que eu vou enviar para vocês vai ser uma lista de exercícios sobre o que a gente viu. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo via WhatsApp ou direto na própria plataforma, que assim que eu visualizar a mensagem de vocês, eu vou estar respondendo. Mais uma vez, eu conto com a compreensão de todos, vou me desculpando por algumas falhas no vídeo. Como eu expliquei para vocês, a gente está fazendo de forma bem artesanal mesmo em casa, então de uma forma bem rústica, mas sempre visando contribuir para o ensino de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois lá, quando eu passar os exercícios para vocês, pode estar me chamando no WhatsApp, que eu vou explicando melhor para vocês o que vocês vão precisar de fazer, tá? Por hoje era só isso. Bons estudos para vocês.